Olá, hoje a nossa aula será sobre mediana e moda. São dois conceitos bem simples de aprender. Ok? Vamos lá então. O primeiro deles é a mediana. Dado um conjunto de números em ordem crescente, a mediana é o número que está na posição central. Aí eu coloquei dois exemplos, porque a gente tem duas situações aqui. Se a gente tiver uma quantidade ímpar de números, é uma coisa, e se a gente tiver uma quantidade par de números, é outra. Então, o primeiro exemplo é sobre uma quantidade ímpar, que é a mais simples. Então, dado o conjunto A, formado por esses elementos 5, 3, 6, 10, 4, 1 e 7, determine a mediana desses números. A primeira coisa para você determinar a mediana de um conjunto de números é colocar esses números em ordem crescente. Então, como a gente pode ver, esse conjunto não está, os números não estão em ordem crescente, então temos que colocar eles em ordem crescente. Então, a primeira coisa é colocar os números em ordem crescente. Então, vamos lá, o menor deles aqui é o 1, tá? Depois eu tenho ali o 3, aí vem o 4, depois o 5, 6, 7 e por último o 10. Ok? Ao colocar os números em ordem crescente, como é uma quantidade ímpar de números, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 7 números, significa que existe um número que é o número central, que no caso é o 5, porque eu tenho 3 números antes do 6 e tem do 5 e 3 números depois do 5. Isso significa então que eu consigo determinar a mediana só identificando esse número central. Bem simples, né? Agora vamos ver o exemplo quando eu tenho uma quantidade par de números. Então nesse conjunto B aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 elementos. São 12 números, é uma quantidade par. Então eu tenho que pensar numa outra forma de conseguir determinar a mediana, porque eu não vou ter um único número central. Mas de qualquer forma, a primeira coisa a fazer é colocar esses números em ordem crescente. Ok? Vamos lá então. Colocando esses números em ordem crescente aqui. Começando pelo 1, que é o menor deles. Como eu não tenho mais nenhum, esse é o único. Aí eu tenho o 2, mas o 2 aparece duas vezes. Eu tenho um 2 aqui e tenho um 2 aqui, então eu tenho que repetir essa quantidade. Tá, vamos riscar um aqui também. Aí eu tenho o 3, que aparece uma única vez. Depois eu tenho aqui o 4, que aparece em duas vezes. Então vou colocar duas vezes o 4. Depois eu tenho o 5, aparece uma, duas, três, 4 vezes. Então vou repetir o 5 4 vezes aqui. E por último eu tenho o 6 aparecendo duas vezes. Vou colocar o 6 aqui duas vezes. Fechamos o nosso conjunto. E aí agora os números estão colocados em ordem crescente. E aí observe que como essa quantidade é uma quantidade par, se eu for contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu não tenho um número central, porque o sexto número que está aqui na ordem crescente, eu vou ter 5 antes dele e vou ter 7 depois dele. Então não adianta, né? 6 depois dele. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pensar em pegar os dois números centrais, que no caso aqui é o 4 e o 5. Por que o 4 e o 5? Porque antes do 4 aqui eu tenho 5 elementos e depois desses 5 aqui eu também tenho 5 elementos. Tá? Aqui se a gente contar eu tenho 5 elementos para cá e 5 elementos para cá. Isso quer dizer então que esses dois números, o 4 e o 5, são os números centrais. E aí como é que eu vou calcular então a mediana? Eu vou calcular uma média aritmética desses dois números. Então eu vou somar os dois números e vou dividir por 2. Então se eu somar 4 mais 5 dá 9. 9 divididos por 2 vai dar 4,5. Então esse é o cálculo da mediana. Ok? Não é tão complicado assim, mas tem que sempre prestar atenção nessas duas coisas, na quantidade ímpar de números e na quantidade par, ok? E o nosso outro conceito que a gente tem que ver hoje é a moda. A moda é ainda mais fácil do que a mediana. Em um determinado conjunto de dados, aquele número que aparece com maior frequência é chamado de moda. Então é o número que mais aparece. Vamos pegar nosso primeiro exemplo aqui, dado o conjunto A,
né, formado pelos elementos 5, 3, 6, 3, 4, 1 e 7, determina a moda desses números. Então observe que o número que mais aparece aqui, nesse conjunto, é o 3. Ele aparece 2 vezes. Então a gente vai colocar assim, ó, usando o símbolo MO, né, como a linguagem para moda. Simples. Pronto, a moda é 3. Bem fácil, né? E se a gente tiver um outro conjunto onde a gente tem que construir uma tabela de frequência, também vai ser fácil identificar a moda. Quer ver? Ó? Vamos fazer aqui então construir essa tabela de frequência. Eu tenho aqui que colocar os primeiros elementos, então eu tenho aqui o menor deles aqui é o 1, e o 1 aparece quantas vezes? Vamos ver aqui, o 1 aparece uma vez só. Então, essa é a minha frequência, 1. Tá? Aí já o 2, ele aparece uma vez aqui, 2 vezes aqui. Então nós temos o 2 aparecendo 2 vezes. Depois do 2 nós temos o 3. O 3 aparece uma vez aqui, 2 vezes aqui e 3 vezes aqui. Então vamos colocar lá na nossa tabela o 3 aparecendo 3 vezes. Depois nós temos quem? O 4 aparece uma vez aqui, 2 aqui, 3 aqui também aparecendo 3 vezes o 4. Então vamos colocar aqui o 4 aparecendo 3 vezes. Depois nós temos o 5 aparecendo uma vez aqui, 2, 3, 4, 5 vezes. Então o 5 aparece 5 vezes. Depois nós temos aqui o 6 aparecendo 2 vezes. Tá? 6 aparecendo 2 vezes. E aí nós temos aqui o 7 aparecendo 2 vezes também. Vou colocar aqui o 7 aparecendo 2 vezes. Vamos ter que aumentar a nossa tabela aqui. Só aumentar a tabela aqui. A gente precisa de mais linhas. Vamos adicionar aqui, né, mais uma linha abaixo, tá? E aqui também vamos adicionar mais uma, vamos precisar de duas, uma pro 8, né, que nós temos o 8 aqui. Aparece uma vez aqui o 8, tá? Aqui uma vez. E o 9 também aparece uma vez. Então vou ter que colocar aqui uma vez aqui e o 9 também uma vez. Tá? E aí, se a gente somar para ver o total de elementos, que é bom sempre conferir, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, são 20. Então a soma disso aqui tem que dar 20. Ó. Então 1 mais 2, 3, 3 mais 3, 6, mais 3, 9, 9 mais 5, 14, 14 mais 2, 16, 16 mais 2, 18, mais 1, 19, mais 1, 20. Então, realmente deu certo, né? E aí, como é que a gente identifica a moda? Então, a moda é aquele número que aparece com maior frequência. Se a gente observar aqui, ó, o número que aparece com maior frequência, quem que é? É o 5. Simples assim. Deu mais trabalho para construir a tabela de frequência do que identificar a moda. Então, a moda para essa tabela de frequência é o 5. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima.